também, por isso que eu disse, é duas datas especiais. Hoje é dia também nacional de luta da pessoa com deficiência. Então, para quem não sabe, eu sou jornalista especializado, vou repetir, pessoal, jornalista especializado na área de acessibilidade. Infelizmente, eu digo com muita dó e dor no coração, tem poucos jornalistas ligados à acessibilidade. Eu sou um deles. Eu conheço 4, mas eu acho que não existe mais do que isso não. Eu estou falando de jornalista especializado no conteúdo da acessibilidade. Nós temos aí o grupo Minuto Deficiente no Facebook, mas nós temos trabalho na internet. Se você puxar pelo Google, colocar lá Ligeirinho do Rádio, ou então Minuto Deficiente, você vai conhecer um pouquinho da nossa história aí, ligada à acessibilidade. É claro que hoje, dia 21 de setembro, a gente valoriza também, e precisa registrar aqui, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então esse dia é importante porque essas pessoas estão sempre lutando, né? E essa luta, ela nunca para. Por quê? Porque existe a discriminação. E não vem com essa história que nós somos um país da inclusão. Mentira, é mentira. Seja esse governo, o governo anterior e os outros, só para ficar no 0 a 0, tá legal? Governo de esquerda e direita nunca valorizaram. Eu estou falando e quero que alguém discuta comigo, e eu coloco você ao vivo aqui, não hoje, né? Mas se você quiser marcar comigo, que me diga qual governo que valorizou as pessoas com deficiência. Nenhum, tá bom? Então, quem valoriza são as ONGs, são, é claro, eu não estou generalizando, tem políticos bons, autoridades boas que tentam fazer a sua parte, mas uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Olha, o Dia Nacional de Luta de Pessoa com Deficiência foi instituído por iniciativa de movimentos sociais em 1982 e oficializado pela Lei 11.133 do dia 14 de julho de 2005. A data foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. Portanto, a gente pode esquecer também, amanhã começa a primavera e hoje também é o Dia da Árvore. Essa data foi escolhida por ser próxima ao início da primavera, que ocorre a partir de amanhã, dia 23, e coincide com um dia também, né, da árvore, como eu disse agora. Datas que representam o renascer das plantas, que simbolizam o sentimento da renovação, das reivindicações em prol da cidadania, inclusão e participação plena na sociedade. Foi Cândido Pinto de Melo, veja só, um ativista. Por isso que eu digo para vocês que como começou o Dia Nacional, você percebe que não teve político aqui, foi movimentos sociais. Claro, a princípio, porque também eu não estou criticando, mas quando entra político no meio, você já percebeu o que acontece, né? Então, repetindo aqui, pessoal, Cândido Pinto de Melo, um ativista do movimento das pessoas com deficiência, que propôs no início da década de 80 esta data. Cândido foi um dos fundadores do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência, a chamada MDPD, Organização de Pessoas com Deficiência, que já reuniam mensalmente desde 1979 e discutiam propostas de intervenções para a transformação da sociedade paternalista e de ideologia assistencialista. Bom, em 2008, esse período aqui, 2008, marca muito viu, pessoal? O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU, Organização das Nações Unidas, e o protocolo facultativo e o documento que obteve a equivalência de emenda constitucional. Bom, da convenção, para resumir aqui, pessoal, da convenção surgiu a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que trata os objetivos de força e de forma mais concreta. E ainda de acordo com o censo de 2010, nós estamos em 2025, hein, pessoal? Dá uma olhada. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz a pesquisa, olha, acredite se quiser, mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, seja nas escolas, né? Também em todos os setores, mas nas escolas, segundo dados do próprio Ministério da Educação e Cultura, o MEC, o acesso de pessoas com deficiência aumentou
381% entre 2003 e 2014, que aliás é muito pouco, né? Nesse intervalo, o número de matrículas de pessoas com deficiência, PCD, saltou de 145 mil para 698 mil. São números, não é? Mas eu quero dizer aqui, porque eu quero pincelar aqui o seguinte. Em 2008, eu estava na região de São José dos Campos, alô São José dos Campos, eu estava fazendo uma reportagem, preparando uma reportagem com microfone e tal. 2008, pessoal, o que eu tinha, né, o que nós temos naquele momento. E de repente eu vi lá, é normal, né, a gente vê jornalistas de outras emissoras de rádio, de televisão, e eu, nessa época, eu era repórter da Rede Saci. A Rede Saci, que está extinta, mas eu era representante do Vale do Paraíba. A Rede Saci tinha o seu prédio dentro da USP aqui em São Paulo. Veja só, eu era repórter da Rede Saci USP. E estou lá fazendo reportagem e tal, e sempre tem alguém monitorando você, não é? Em 2008 a internet ainda estava bem, não está como hoje, não é? 2008, nós estamos em 2025. Aí depois da reportagem, uma moça muito simpática me abordou, junto com um rapaz, falou, olha, nós somos da Globo, né? Aí eu, né, e daí? Não falei isso, é claro. Mas eu falei, tudo bem, amigos, tudo jóia? Vocês estão aqui da TV Vanguarda? Porque a região lá é afiliada da TV Globo, é a TV Vanguarda, que é do Boni, né? A televisão lá é do Boni, criação do Boni. E aí, conversa vai, conversa vem, eles se identificaram, olha, nós somos da produção do Jô. Falei, do Jô Soares? Eu falei, é. Aí a gente conversando, falou, poxa, o Jô, eu sou fã dele do tempo que fazia humorístico, né? E ele tinha o programa dele, é claro, né? O programa do Jô na Rede Globo. E eu falei, mas o que é que eu tenho a ver, né, com o Jô? Falei, olha, nós observamos aqui o jeito que você trata as pessoas, né? A sensibilidade, até pelo tema, a sensibilidade. E para esses repórteres também eles acharam interessante, por quê? Porque, primeiro que até hoje, 2025, não tem interesse de colegas nossos a trabalhar nessa área. E por quê? Porque o lado financeiro, né, não chama a atenção deles, se é que você me entende. E aí eles me fizeram, para resumir, uma proposta para que eu fosse convidado, quer dizer, eles estavam me convidando para participar do programa do Jô. Se fosse você que está me ouvindo agora, nossa, ia pular de alegria, né? Eu, por motivos que eu já expliquei, eu não gosto de televisão, né? E eu também estava passando por uma situação de luto. Meu pai tinha falecido há um mês atrás. E a vida continua. E enfim, eu expliquei para eles, né? Mas eles me deram o cartão e falaram, olha, nós vamos ligar para você. Tem uma entrevista, né, que a gente faz. Tá? Você mora onde? Eu falei, eu moro em Jacareí, que é vizinho aqui de São José dos Campos. Aí depois de 5 dias eles ligaram para mim. Quem atendeu foi a minha mulher. E ela, aliás, eu atendi primeiro, né? Era telefone fixo. E eu desliguei. Olha, aqui tal, não estava legal. E eu desliguei o telefone na cara da pessoa, quer dizer, eu nem lembro por que eu fiz isso, mas eu não estava legal. E ainda bem que providência divina, a pessoa que estava do outro lado, uma produtora do Jô, deve ter caído a linha, ligou de novo, aí quem atendeu foi minha esposa. E ela atendeu. Ela falou, olha, ele está com um problema assim, o meu sogro faleceu, mas o que é que nós podemos fazer para... Ele não pode ser entrevistado agora pelo luto. Eu até hoje agradeço a equipe do Jô, eles ficaram muito sensibilizados e disseram, olha, nós temos pauta, né? A gente queria colocar o Edson já para a gente entrevistar agora, sabatinar, e porque o Jô já aprovou, quer dizer, o Jô Soares que aprova, né? Ele já tinha aprovado o tema, a pauta. E eu achei muito bacana essa parte. E uma vez que foi aprovado, você já fica ali, né? Com tranquilidade, feliz. Mas eu tava, poxa, luto. Aí o que aconteceu? Depois de 15 dias, eu tinha sido sabatinado por vários produtores do Jô, da Rede Globo, e o Jô tinha aprovado, né? Ele leu minha entrevista, minha sabatina. E, bom, enfim, foi marcado a gravação para o dia 9 de julho de 2008. E por que eu estou falando isso? Porque hoje é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu fui convidado para defender, para falar sobre a inclusão, sobre a acessibilidade, sobre o conteúdo que eu entendo. E lá eu coloquei na pauta os carros, né, os veículos estacionados em vagas
destinadas às pessoas com deficiência. E em São José dos Campos, eu acho que até hoje, mas infelizmente em qualquer parte do Brasil, você vê as pessoas que não são deficientes, eles estacionam os seus veículos nessas vagas, né, já abortando os direitos das pessoas com deficiência. E por que no shopping? Porque todas essas vagas que tem, que você encontra por aí, por que ela é próxima à porta? Justamente porque quem vai estacionar ali é um veículo que dentro dele, a priori, a gente vai encontrar uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, um cadeirante, uma pessoa que tem muleta. Então, a distância entre o veículo, a vaga, tem que ser menor possível, justamente para favorecer, né, a acessibilidade. Mas infelizmente muita gente, inclusive pode ser você que esteja me ouvindo, não respeita as pessoas com deficiência. Eu fui defender esse tema e depois de muita conversa, eu liguei em São Paulo para minha mãe. Eu morava lá em Jacareí, liguei para São Paulo. Minha mãe falou o seguinte: olha, foi ela que deu a cartada final. Filho, seu pai já morreu, mas ele está, minha mãe sempre foi religiosa, ele está no céu e ele estará assistindo sua entrevista no Jô. Ele vai ficar orgulhoso. Depois que minha mãe falou isso, eu liguei lá para Globo e aceitei o convite. A pessoa ficou super feliz. Poxa, eu nunca fui famoso, né? Nunca pensei em ser famoso, não sou famoso. Poderia até de repente ser, porque já me convidaram para outras questões de televisão, nunca gostei de televisão. Mas enfim, fui eu lá, o caipirão, né? A viatura, né? Uma viatura, motorista da Ana Maria Braga, exatamente, motorista da Ana Maria Braga foi me buscar lá em Jacareí e me levou até a TV Globo, na Zona Sul de São Paulo. Foi uma quarta-feira, dia 9 de julho de 2008. Pessoal, cheguei na Globo. O pessoal mete pau na Globo, né? Mas eu não posso deixar de falar. Desde a portaria até lá dentro, o próprio Jô, mas antes dele, a produção dele, me trataram, eu até olhei para trás, sabe o que era? Falou, é comigo mesmo que vocês estão falando? Eu me senti uma pessoa famosa. Claro, depois que você é entrevistado no Jô, você vê o peso da audiência da TV Globo. Na mesma noite, pessoal, eu pensei que foi durante o mês. Eu fui assistido, até hoje eu custo acreditar, mas é o Ibope. O próprio diretor do Jô está aí, né, para grafar isso. Ele mandou para a gente por fax. A audiência que nós tivemos, mais de 14 milhões e meio de pessoas só na noite pela Rede Globo, e era transmitido pela CBN também. Lembram? A minha entrevista, que eu fiquei mais tempo no ar, né? Até, viu? 14 minutos e 98 segundos. 14 minutos e 98 segundos. Eu fiquei sendo entrevistado pelo Jô, e a minha participação no programa do Jô da Rede Globo Televisão, 14 milhões e meio de pessoas me assistindo. E é claro que depois do programa eu fui muito assediado, né? Assediado do lado bom, sei que você me entende, mas eu fico meio desconcertado com isso. Quem pagou o pato foi minha mulher, porque ela, como ela participou também na plateia, pessoal, ela apareceu 10 segundos na plateia. O Jô conversou com ela 10 segundos. Minha filha também estava lá, a Janaína. Ela entrevistou a minha esposa e em 10 segundos, veja só, quando ela saiu na cidade na segunda-feira, todo mundo, você não é a senhora que esteve lá no Jô? Ela falou, sou eu, mas é meu marido que foi entrevistado. Ela falou, não, mas cadê ele? Não, ele não está. Aí inventou uma história e tal, eu não queria sair de casa. E o pessoal pediu autógrafo para ela. Pediu autógrafo, e ela deu autógrafo. Eu falei, claro, você participou também. Você faz parte dessa luta, né? Então é isso, pessoal. Música, informação, prestação de serviços. A gente, hoje, 2025, a gente tem vários conteúdos, mas jamais eu vou tirar como prioridade a luta, né, da pessoa com deficiência. Aí as pessoas perguntam, olha, Gerinho, mas você tem alguma deficiência? Você é cadeirante? Você tem alguma... Pessoal, literalmente todos nós, eu e você, nós temos alguma deficiência, se você observar. Não, eu não sou cadeirante, não tenho aparentemente nenhuma deficiência. Mas amanhã todos nós, presta atenção, todos nós, eu e você, antes de a gente morrer, nós teremos deficiência. E por que a gente não pode já preparar para lutar a favor dessas pessoas que têm deficiência, ou seja, de nascença ou no decorrer da sua vida? Pense nisso. Parabéns a vocês todos que estão me ouvindo, deficientes visuais, autistas, você que anda de muleta, de repente amputado, amputada, mulheres que nasceram com deficiência, né?
ou então que homens e mulheres, ao longo do tempo, vocês que são mães de pessoas, de crianças com deficiência, o meu abraço, o meu carinho, minha amizade e o meu amor por vocês, tá bom? Parabéns, vocês que são os verdadeiros heróis e heroínas, né, do nosso país. E por favor, vocês que são colegas jornalistas, que não são especialistas nessa área, jamais use o termo, e as pessoas continuam usando, né? O Léo Dias. Pô, Léo Dias todo mundo conhece. Coloca lá, dia das pessoas portadoras. Pessoal, não existe mais esse termo, é pejorativo. Pessoas portadoras de deficiência, não existe, é pessoas com deficiência. Portadoras, você porta o quê? Você porta um cartão de crédito, você porta uma carteira, né? Você porta uma bolsa. Portadores, não escreva nem fale. Desde 2008, nomenclatura, isso aqui, pessoal, não existe mais. E nós, jornalistas, locutores, radialistas, formadores de opinião, artistas, pelo amor de Deus, quanto mais vocês usam a palavra errada, vocês valorizam a desinformação. Não existe pessoas portadoras de deficiência ou com deficiência, existem pessoas com deficiência. Não use o termo portador e portadora quando vai se referir a pessoa com deficiência, pelo amor de Deus. Está escrito até no Google. É preguiça, né? Léo Dias, eu estou falando aqui, chamando a atenção do portal Léo Dias, não é um fofoqueiro? Teve uma matéria hoje que está falando sobre isso. Pessoas portadoras. Pelo amor de Deus, né? Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro.